Olá, bora lá desvendar um plano estratégico pensado para a pecuária de cria lá no norte de Minas Gerais. O grande desafio por lá é como sincronizar a produção com o relógio da natureza, né? A gente quer buscar máxima produtividade, mas num cenário climático que, olha, não perdoa erro. E isso é ainda mais verdade para quem está focado no famoso bezerro do cedo. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É o que vai guiar toda a nossa conversa aqui. Numa região de extremos como essa, como é que se transforma um desafio climático gigante numa vantagem competitiva? Bom, a resposta, como a gente vai ver, está num planejamento muito bem amarrado que junta ciência e tática de campo. Para a gente entender direitinho como isso funciona, vamos fazer uma jornada, pensando no ano inteiro da fazenda. Primeiro, a gente encara de frente o desafio climático. Depois, a gente entende a base de tudo, o tripé da produtividade. Aí, mergulhamos na estratégia para as águas e logo depois, no combate na seca. Olhamos também para o futuro do rebanho e, no final, a gente amarra tudo no plano mestre. Preparados? Então vamos lá. Bom, para começar, a gente precisa entender o campo de jogo. E lá no norte de Minas, não tem conversa. É o clima que dita absolutamente todas as regras. O ponto central aqui, gente, é a brutalidade dessa transição. Dá uma olhada nesses números. A gente sai de um pico de chuva lá em janeiro, mais de 130 milímetros, para praticamente zero em julho. Isso significa o quê? Que a janela de oportunidade para produzir a pasto é curtíssima. E depois, depois é uma longa batalha pela frente. E claro, isso impacta diretamente na qualidade da forragem. Na época das águas, beleza, o pasto está rico, verdinho, proteína lá em cima. Agora, na seca, ele vira praticamente um feno em pé, uma palha. A proteína despenca para menos de 5%. E aqui tem um detalhe crucial. Abaixo de 7%, a digestão do animal ela praticamente para. Ou seja, é um combustível de péssima qualidade. Certo. Diante desse cenário, como é que a gente constrói uma estratégia que funciona, que é sólida? A resposta mora em um conceito que é fundamental, o tripé da produtividade. Pensa num banquinho de 3 pernas, sabe? Para ele ficar em pé, precisa das 3. Aqui é a mesma coisa. O sucesso depende do equilíbrio perfeito entre, primeiro, as chuvas, que são o motor natural de tudo. Segundo, a qualidade da forragem, que é o combustível que esse motor usa. E terceiro, a nutrição suplementar. Essa é a tecnologia, é o aditivo que otimiza o sistema todo. É a suplementação que garante que a gente vai ter eficiência o ano inteiro e não só quando o pasto está verdinho. Ok, vamos ver como isso funciona na prática. Chegou a estação das águas, ali entre novembro e janeiro. Esse período não é só um tempo de fartura, não. É a janela crítica para investir pesado na reprodução. É aqui que a gente garante o resultado do ano inteiro. O ponto-chave é o seguinte: o foco aqui é total, absoluto, em uma única coisa: fazer o maior número possível de vacas emprenhar. É agora o momento de preparar o rebanho para a IATE, a inseminação artificial em tempo fixo, e garantir aqueles bezerros do cedo, que são, sem dúvida, os mais valorizados do mercado. E como é que a gente faz isso? Usando tecnologia, claro. Os ionóforos, como a salinomicina, são uma ferramenta super estratégica. Pensa assim, eles não estão ali só para alimentar a vaca. Eles, na verdade, ajustam o metabolismo dela, fazendo com que ela produza mais hormônios que são essenciais para a ovulação. É a tal da nutrição de precisão funcionando na prática. E olha só como a estratégia se divide. Para aquele grupo que vai para a IATF e para as novilhas, a gente entra com um produto premium, mais caprichado, sabe? Com mais minerais, mais ionóforos, para dar aquele empurrão na fertilidade. Já para o resto do rebanho, as vacas multíparas, um produto padrão já resolve para manter a eficiência. Ou seja, cada categoria recebe exatamente o que precisa sem desperdício. Agora a chave vira completamente. Chegou a seca. E o nome do jogo muda. A gente não está mais falando de crescer, de expandir. A conversa agora é outra. É manutenção, é segurar as pontas e proteger o investimento que a gente fez lá na época das águas. A meta aqui é bem clara. Primeiro, segurar a gestação que a gente conseguiu com tanto esforço. E segundo, não deixar as vacas perderem condição corporal. A missão, então, é fazer com que o animal consiga tirar o máximo de energia possível daquele pasto seco, que, vamos lembrar, é de qualidade bem ruim. E a grande ferramenta para isso é a ureia. Mas atenção, é fundamental entender uma coisa: a ureia não alimenta a vaca direto. Ela é, na verdade, o alimento das bactérias que vivem lá no rumen. E são essas bactérias que conseguem digerir a fibra do pasto seco. Então, a ureia é como se fosse a chave que liga o motor da digestão em plena seca. Só que, muito cuidado aqui.
Usar a ureia exige um protocolo de segurança que é obrigatório, não é opcional. Essa adaptação tem que ser gradual para evitar intoxicação. Funciona assim. Na primeira semana, você mistura um saco do produto com um de sal branco. Na segunda semana, são 2 sacos do produto para um de sal. E só na terceira semana é que se oferece o produto puro. Pular essas etapas, gente, não é uma opção. É um risco enorme que pode custar a vida de animais. Ok, a vaca gestante está bem cuidada, está segura. Agora a gente precisa olhar para frente, para a próxima geração. Afinal, o futuro da fazenda está ali, nos bezerros e nas futuras matrizes. E para cuidar bem do bezerro, anota aí esse número, 18%. Essa é a quantidade mínima de proteína bruta que a ração do creep feeding precisa ter. Para quem não conhece, o creep é aquele coxo privativo, sabe? Com uma cerquinha que só o bezerro consegue passar. Isso acelera demais o desenvolvimento do rumen dele e prepara o bicho para uma desmama muito mais tranquila e com mais peso. Agora, e as novilhas, a reposição do rebanho? Na seca, o desafio para elas é um pouco diferente. O objetivo não é que elas engordem, mas sim que elas não percam peso, que continuem se desenvolvendo. A gente precisa garantir um ganho mínimo ali de 200 a 300 gramas por dia. É isso que vai fazer com que elas atinjam a puberdade na hora certa e entrem no próximo ciclo reprodutivo sem atraso. Pensa bem, cada mês que se perde aqui é um bezerro a menos lá na frente. Bom, a gente viu a ciência por trás, a estratégia de nutrição para cada fase do ano. Mas sejamos honestos, nada disso funciona se a execução for ruim. Não adianta ter o melhor plano do mundo no papel. É a logística, o dia a dia da operação, que transforma esse plano em resultado de verdade. E essa logística começa num lugar bem simples, o coxo. Grave esse número, 20 centímetros. Esse é o espaço mínimo de coxo por animal quando a gente está usando suplemento com ureia. Pode parecer um detalhe bobo, mas não é. Sem espaço suficiente, os animais dominantes comem mais, os mais tímidos comem menos, e aí o lote fica todo desuniforme, o que compromete o plano inteirinho. E a lista de cuidados não para por aí, viu? Tem que planejar as compras para o ano todo. Armazenar o produto direitinho, sempre em cima de pallets para fugir da umidade, ficar muito atento com a validade dos produtos, principalmente os com aditivos, porque o calorão da região pode acelerar a perda de eficácia. E claro, a regra de ouro, nunca, mas nunca mesmo, deixar faltar produto no coxo, especialmente os com ureia. Se faltar um dia, já era. Tem que começar todo aquele processo de adaptação de novo, lá do zero. No fim das contas, eu acho que tudo se resume a isso. O sucesso num sistema de cria não acontece por acaso, não é sorte. Ele é construído tijolo por tijolo com um plano que integra a genética do rebanho com uma nutrição de precisão, uma nutrição pensada para cada dia do ano e para cada desafio que o clima joga na nossa frente. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A natureza tem um ritmo, um relógio que não para. A grande pergunta é: o planejamento aí da sua fazenda, ele está sincronizado, trabalhando junto com esse relógio, ou está o tempo todo brigando contra ele? A resposta para essa pergunta pode ser o que define o sucesso ou fracasso de todo o ciclo produtivo.